tô, tô mais produtiva até. Será que tá dando certo? E é muito louco que a gente chama isso de autoajuda e no final das contas dá uma coçadinha no nosso cérebro, é muito maluco. Mesmo você sabendo que você tá sendo usado por aquelas informações todas, no final das contas você pode ser impactado, né? Aí depois ele volta a narrativa pra falar, olha, mas não foi bem assim. Tal coisa aconteceu, sabe? Tipo, claro que não foi bem assim, mano. Tipo, conta essa história direito, sabe? Aí já queria começar falando que, comecei a problematizar já. Tá meio arrastadinha agora, eu vou confessar pra você. Bom dia! Resolvi que vou vestir um cropped e reagir. Por quê? Porque tá ruim, né? Do jeito que tá. E aí quando tá ruim a gente faz o quê? A gente tenta mudar. Então por isso, o que eu vou fazer, gente? Eu vou começar a registrar uma ideia que eu tive, que vou ler um livro de autoajuda que ficou na lista dos mais vendidos durante séculos, assim, não vou falar nem anos, porque eu possivelmente estarei errada. O Poder do Hábito, né, pra também falar sobre esses hábitos que a gente tem. Eu já dei uma roubadinha, eu fui só dar uma lidinha ontem e acabei lendo mais do que eu deveria. Já tô no capítulo 5, então eu vou me preparar aqui, porque, né, tomar meu café, me preparar psicologicamente, passar água no rosto, tomar um banho, essas coisas, para que eu faça uma resenha, contando um pouquinho o que eu achei e o que tá sendo, como tá sendo, tá? Tô aqui já no escritório, só vou tomar meu café, daqui a pouco a gente se fala. A definição de autoajuda diz: o termo autoajuda pode designar qualquer caso onde um indivíduo ou um grupo, como um grupo de apoio, procuram se aprimorar de forma econômica, espiritual, intelectual ou emocional. Também costuma ser aplicado como uma panaceia em educação, negócios e psicologia, propagandeada através do lucrativo ramo editorial de livros sobre o assunto. Os livros de autoajuda existem há muito tempo e não é de hoje que fazem um sucesso estrondoso. Causar mudança, mudar o hábito, aprender com o mundo, lembre-se que você pode, são algumas das frases clássicas que acabamos vendo e ouvindo por aí. Para ter uma ideia, no ranking anual geral da lista de livros mais vendidos disponibilizado pela Publish News, de 2010 a 2021, as obras de autoajuda encabeçaram a lista 7 vezes. Mas não para por aí. Podcasts, palestras, TEDx, canais do YouTube, consultorias e muito post têm feito esse filão ser um verdadeiro sucesso, mesmo para quem não acredita muito nele, como eu. Por isso mesmo, resolvi começar esse novo quadro lendo livros desse estilo e trazendo aqui minhas impressões capítulo a capítulo. Oi, já de banho tomado aqui e já preparando o meu almoço e para falar para vocês um pouquinho como tá sendo a experiência, né? Ontem à noite eu acabei dando início ao Poder do Hábito e é muito louco que a gente chama isso de autoajuda e no final das contas dá uma coçadinha no nosso cérebro, é muito maluco. Mesmo você sabendo que você tá sendo usado por aquelas informações todas, no final das contas você pode ser impactado, né? E isso é bom, sacou? Tipo, às vezes é bom. Por exemplo, no Poder do Hábito, eu tô num período de muito down, muito pra baixo, não tô querendo produzir nada. Isso nunca tinha acontecido antes comigo, porque normalmente dura uma semana, dura alguns dias, assim. E agora eu tô há meses sem querer produzir nada, sem querer fazer nada, sem querer trabalhar, vou fazer barulhança aqui, né? Sem querer trabalhar, sabe? E aí, esse negócio do Poder do Hábito, tô até o capítulo 5, tá mudando mesmo, assim, umas paradas, sabe? Deixa eu contar pra vocês um pouquinho, né? Tudo se baseia, esse livro, numa história, numa ideia de que o hábito no nosso cérebro, essa
possibilidade da gente fazer as coisas no nosso cérebro está num lugar que parece uma bola de golfe e que está dentro do cérebro, mas em outro lugar que não tem a ver com as ações que a gente faz com os movimentos do corpo. Por quê? Acho que um dos experimentos mais doidos que eu vi no livro, né, que ele conta no livro, é sobre os ratinhos. Eles colocaram, alguns cientistas colocaram em ratos um suporte para ver como que o cérebro se comportava, e aí jogava os ratos num labirinto com um chocolate no final desse labirinto, ou seja, com uma recompensa no final desse labirinto. E aí eles percebiam que nos primeiros dias o cérebro tá lá, ó, energia, 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 e que a partir da segunda vez que eles jogavam os ratos no labirinto, o cérebro tinha picos de energia, que era no primeiro momento quando os ratos eram jogados e no último momento quando os ratos encontravam o chocolate. Ou seja, a partir do momento que aquele labirinto, aquele caminho virava um hábito, o cérebro não fazia mais esforço, entre algumas aspas, tá? Não sei a veracidade disso, porque tá no livro apenas, né? Mas eu achei no mínimo interessante. E aí, o narrador aproveita para contar pra gente. Ele até dá o exemplo, por exemplo, de quando a gente entra no carro para tirar ele da garagem. Tipo, é uma ação que exige muitas ações, né? Você entra no carro, você liga o carro, você coloca na marcha ré, você tem que abrir o portão, você olha para ver se não tem ninguém, você dá ré, você fecha o portão. Mas que a partir do momento que você faz aquilo todos os dias, você nem percebe. Quando você vê, você já tá no meio do rolê, assim, sacou? Tipo, e você fez uma par de coisa, porque possivelmente já tenha virado um hábito na sua cabeça e o teu cérebro não gaste mais energia pra isso. Isso pode ser aplicado pra qualquer coisa. Sabe quando você tá voltando pra sua casa e você nem percebe, quando você viu, você já chegou? Porque o caminho já tá meio que naturalizado ali dentro da sua cabeça, sabe? E não exige muita energia do seu cérebro. Então me parece, todo o preceito do livro é falar que possivelmente a gente possa mudar coisa na nossa vida usando isso a nosso favor. Aí cita, por exemplo, uma mulher que parou de fumar, depois de 40 anos fumando, parou de fumar do nada, justamente porque mudou um hábito. Cita um caso do paciente zero, que é a história de um cara que teve algum problema no cérebro, que ele ficou em coma, e aí quando ele acorda, ele só lembrava da vida dele do nascimento até uma determinada idade, e também tinha perdas de memória recente, então todas as memórias recentes ele não lembrava mais. E aí ele estava sendo estudado por uns médicos e cientistas, até que uma hora ele ia no consultório todos os dias, e todos os dias a mulher dele tinha que falar pra ele: olha, você tá indo nesse consultório porque você tá com uma doença, que você não tem perda de memória, blá 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 blá. E aí, toda vez, assim, até o narrador ficar contando que ele faz as mesmas piadas, ele faz os mesmos comentários, ele pergunta a mesma coisa toda vez, até que uma hora, mesmo ele indo todos os dias e não lembrando de nada, uma hora ele levanta e vai ao banheiro sem perguntar onde é o banheiro. Que aí é quando os cientistas começam a desconfiar. Isso faz muito tempo já, esse paciente aí, de novo, não sei a veracidade dessas informações, estou falando o que eu li. Aí os cientistas começam a reparar que talvez, então, por ser um hábito dele sempre levantar e ir no mesmo banheiro durante a consulta dele, o lugar daquele banheiro já estava guardado na memória dele, em um lugar que o cérebro não precisava mais fazer esforço. Então, mesmo com a perda de memória recente em um determinado lugar do cérebro, essa memória de onde estava o banheiro era em outro lugar. Até um dia, ele saiu de casa sem avisar ninguém. A mulher dele ficou super preocupada, porque todos os dias de manhã eles faziam caminhada. E aí ele chega no parque e volta pra casa tranquilamente. E aí quando o médico, depois, né, no desespero total, quando o médico vai perguntar pra ele se ele lembra alguma coisa, ele fala que não lembra. E aí ele fala: mas você saiu, foi até o parque, voltou pra casa. Então desenha aqui nessa folha o mapa do seu bairro, o mapa da sua casa até o parque. E ele não lembrava, geograficamente falando, mas como era um hábito de todo dia de manhã ele ir da casa dele até o parque, possivelmente aquela memória era um hábito tão grande que tinha ficado nessa bola de golfe dentro do cérebro, que ninguém nunca tinha dado muita moral pra ela, e que escondido, sem muita energia gasta, e que não é necessariamente uma memória, e sim um hábito. Falar um pouquinho do resto da minha leitura de hoje.
Primeiro, que eu estava erradíssima. Eu não estou no capítulo 5, como eu achava. Eu tô na parte 2, capítulo 3, eu acho. Porque como eu tô lendo por e-book, é um pouco confuso, eu não sei exatamente, não entendi exatamente como que é dividido. Mas eu tô na parte 2, no comecinho da parte 2. E aí as partes que eu li foram a respeito da fé, tá? Primeiro começa com uma parada de um time de jogador de jogo de futebol americano e um técnico que usou as técnicas de mudança de hábito para que esse time fosse campeão. Foi uma parte um pouco chata, porque apesar de eu ter entendido a base da história, cara, eu não entendo nada de futebol americano. Eu mal entendo de futebol, soccer, dirá do futebol americano. Então, assim, várias coisas que ele falou lá para explicar o que seria a mudança de hábito, eu fiquei assim, legal. Porém, ele logo depois entra na história da criação do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, e de que como um dos 12 passos que foram criados, primeiro que foi baseado, o criador do AA, tudo começou que um amigo dele tinha parado de fumar, não, tinha parado de beber, e aí falou pra ele que, por que você parou de beber? Ah, porque eu acredito em Deus agora. E aí ele era um cara super ateu, assim, e aí ele percebeu que ele ficou, pai, que mané Deus, né? E aí, de repente, ele cria essa parada, que é um grupo de conversa, e cria esses 12 passos, e dos 12 passos, 7 falam de Deus. E que, como parece, e é apontado por algumas pessoas, o AA como um grupo de religioso, quase, né? E aí o autor, ele meio que tenta mostrar pra gente que não é necessariamente um Deus especificamente, mas a fé em algo. E de que como existem duas questões aí que mudam absolutamente a nossa possibilidade de mudança de hábito. O primeiro é a fé em alguma coisa. A fé que você vai pro céu, a fé que Deus tá com você, ou a fé que você é uma pessoa boa, ou a fé, sei lá, pode ser fé em várias coisas, né? Tipo, mas a crença absoluta em algo que talvez você tenha que mudar o seu comportamento pra conseguir, sacou? E que pode ser religioso ou não. E a segunda coisa é o efeito em grupo, né? De como em grupo a gente costuma alcançar mais as nossas questões, né? Também ele começa a contar, pelo menos até a parte que eu li, de um presidente de uma empresa que é um novo presidente, todo mundo acha que ele vai falar aquelas coisas de sempre, fazer uma piada autodepreciativa e depois vai falar palavras que estão na moda, né? Tipo, companheirismo, sei lá, qualquer coisa, trabalho em equipe, etc. Mas a primeira vez que o cara aparece pra tomar com os acionistas pra falar que ele é o novo presidente, ele fala: eu queria falar pra vocês que eu estou pensando nas questões de segurança da empresa e que a gente vai ser a empresa mais segura do mundo e tal. Aí um dos acionistas pergunta: tá, mas e aí? E grana? E não sei o que? E blá blá blá. Ele fala: cara, não sei se você ouviu o que eu falei. Estou dizendo pra você que a segurança vai ser mudada. E deixa eu te falar, as saídas de incêndio, eu queria que todo mundo soubesse, as saídas de incêndio ficam à direita. E aí a galera, os acionistas, saem desse lugar imediatamente e ligam para as pessoas da empresa e fala: cara, tira as ações porque agora a empresa está sendo comandada por um hippie maluco que só pensa em segurança, what the fuck. E aí logo depois disso a empresa faz muito sucesso, dá muito dinheiro e teria angariado $1 milhão por acionista. E tudo que o cara fez, que ele foi entrevistado pelo autor do Como Mudar o Hábito, foi mudar o hábito das pessoas, mas não necessariamente mudar as etapas dessa mudança de hábito. Lembra que eu falei do ratinho, né? Então, assim, você começa lá com o ratinho, ele tem primeiro uma ação, né? Uma entrada absoluta de ação, e aí depois ele tem um caminho que é a rotina, para depois ter uma recompensa, que é o chocolatinho no final, né? E aí, alguns estudos têm sido feitos, e esse cara foi esse presidente aí da empresa, foi uma das pessoas que mostrou que isso era realidade, que ele não conseguiria mudar a entrada e nem a recompensa das pessoas, mas que ele conseguiria mudar esse hábito do meio aí, fazer alguma coisa desde que tivesse a mesma recompensa. Então é mais ou menos assim, ó, talvez assim seja mais fácil de explicar. A pessoa quer parar de fumar cigarro. E aí ela vai ter que perceber por que ela fuma cigarro.
E aí ele estava falando que a nicotina não é necessariamente uma substância química tão viciante assim, mas que o ato de fumar em si, às vezes, que é a válvula de escape. E que aí, a partir do momento que as pessoas começam a entender quando é que elas vão fumar, ou quando é que elas vão... do álcool, por exemplo. O álcool, né, necessariamente é o momento que você vai tomar o álcool e não o gosto do álcool em si, ou o que a substância alcoólica faz com o seu corpo. Até porque com o seu corpo, ela acaba com o seu corpo, né, o álcool. É uma droga bem pesada, inclusive, o álcool, apesar de ser legalizado. E aí você também começa a perceber o seguinte, tipo, o que te faz beber? Sacou? Qual que é a ação do dia? Ah, é quando eu tô estressado. Ah, é porque quando eu tenho uma comemoração. É quando, sei lá, quando eu quero ficar pensando nada da vida. E aí você tenta fazer alguma coisa para contornar essa história, ou seja, esse hábito do meio, que é a rotina, para você ter a mesma recompensa. Então, é um pouco o Drauzio Varela, quando ele falava que se você quer parar de fumar, uma das melhores coisas é você comprar aquelas mini cenourinhas, e aí toda vez que você quiser fumar, você comer uma mini cenourinha, que tem a ver também com o fato de que a cenoura deve ter alguma substância, né? Aí o Drauzio Varela explica melhor, mas tem mais a ver com o ato em si, né? De você fazer alguma coisa. E, sei lá, você pode sair pra passear, você pode ligar pra alguém, que é mais ou menos o que o AA faz, né? Você liga pra um padrinho, você sai pra se divertir, você come alguma coisa, você vai experimentar algo diferente, enfim, diversas possibilidades aí para você mudar o meio desse processo do hábito, sacou? Mas a sua entrada e a sua recompensa continuam sendo as mesmas. E aí eu fiquei lembrando que teve uma época que eu fazia um determinado tipo de terapia, que era uma terapia comportamental, e eu tava tendo muita crise do pânico. E aí meu psicólogo fez isso comigo, assim, ele começou a entender, ele me fez entender quais que eram os momentos exatos em que eu tinha uma crise do pânico. E o que esses momentos exatos tinham em comum. E a partir daí eu comecei a tentar mudar o meu hábito do meio. Muito louco, que eu já tinha sido testada sobre isso, eu nem sabia. Comecei a mudar meu hábito do meio dessa conversa para que o final, né, a ação final não fosse uma crise do pânico necessariamente. Nem sei se vou conseguir ler alguma coisa. Mas enfim, agora sim, cheguei no capítulo 5. Que eu achei que eu tava lá no primeiro dia. Ai, cada coisa que a gente vê. Mas enfim, agora ele continua lá naquela empresa do cara que começou a colocar a segurança como prioridade. E claro, né, como era de se esperar, me incomoda um pouco essa história nesse livro de que todas as vezes, tipo, uma paradinha parece que muda absolutamente tudo. Aí depois ele volta a narrativa pra falar, olha, mas não foi bem assim. Tal coisa aconteceu, sabe? Tipo, claro que não foi bem assim, mano. Tipo, conta essa história direito, sabe? Aí ele também começa a falar sobre o Michael Phelps, o recordista lá de natação, que ele também tem um hábito de contabilizar, é tipo uma meditação, e ele faz tudo certinho todos os dias. E aí ele usou esse capítulo meio que pra falar sobre como só o hábito às vezes não é o suficiente, porque em situações de extremo estresse, possivelmente você não decida pelo hábito, você decida por alguma coisa no desespero. Tá meio arrastadinha agora, eu vou confessar pra vocês. Vamos ver, agora tu começou a contar no capítulo 5 sobre a história da Starbucks. Aí já queria começar falando que, comecei a problematizar já. Primeiro que eles falam sobre o sucesso da Starbucks é fazer os funcionários vestirem o avental e, tipo, aguentarem qualquer tipo de coisa que for, desde que eles mudem o hábito, assim. Então, um cliente que começa a gritar com eles, como eles vestem a camisa da Starbucks e passam por um processo também de anotar e planejar o que eles fariam numa situação como essa, deu tudo certo, sacou? Tipo, eles serão os melhores funcionários, porque o lema dos funcionários da Starbucks é a Sorria e a Cene, sabe? Não. Mas enfim, né? Aí tiveram melhoras em pessoas que não prometiam nada, sabe? Que sempre foram violentas. E aí de repente começam a trabalhar pra Starbucks e amam a Starbucks, vivem pela Starbucks.
Porque pra mim é aquela mesma linha de raciocínio. Tudo bem, esse livro foi lançado é mais antigo esse livro, né? Muita coisa mudou de lá pra cá, mas essa linha de raciocínio de que faça o que gosta e não trabalhará nunca. E olha que eu amo trabalhar, gente. Eu gosto mesmo de trabalhar porque eu não gosto de ficar parada. Mas ainda assim eu trabalho, entendeu? É que esse sistema capitalista gosta de fazer a gente pensar que não é, mas é. Aí quando você tá trabalhando pra alguém ainda, e aí rola esse bagulho de não, essa empresa quer a sua família. Mas tudo bem, né? Mais um ponto interessante que eu achei. Primeiro é sobre esse planejamento, que eu acho que é um bom ponto, né? Porque uma médica, uma mulher passou num hospital que as pessoas tinham acabado, pessoas mais idosas, tinham acabado de fazer cirurgia no joelho, que é uma cirurgia super complexa e que tem que fazer cirurgia imediatamente. E aí ela passava um formulário que eles tinham que assinar atrás, tipo, quais eram os planos deles, mas assim, tinha que ser detalhado. Então, tipo, amanhã eu planejo chegar no ponto de ônibus para buscar a minha mulher. Amanhã eu planejo não sei o quê. Caminhar até não sei onde, caminhar até o banheiro. E os pacientes que tinham anotado tinham tido uma recuperação mais rápida e conseguido fazer de fato fisioterapia desde o primeiro dia, mesmo sentindo muita dor, porque eles sentiam muita dor, enquanto os que não tinham notado tinham feito menos fisioterapia e tinham se recuperado de uma maneira mais lenta, né? E além de tudo, eles também tinham um foco de que eles colocavam a tal recompensa, tipo, ou então a mudança nesse plano do meio. Tipo, eu sei, um que eu lembro eu sei que a dor que eu tenho quando eu levanto do sofá é excruciante, então a primeira coisa que eu faço é dar um passo. Tipo, eu já levanto dando um passo, pra eu não desistir e voltar pro sofá. Interessante. Outra coisa que eu achei interessante é que eles colocam, sei lá, 40 pessoas numa sala e aí eles avisam 20 pessoas que elas podem comer os cookies, os biscoitos quentinhos que estão na mesa e que eles não podem comer o rabanete de jeito nenhum. E aí mandam para outras 20 pessoas, falam, olha, você só pode comer o rabanete e não pode tocar no cookie. E aí eles comem um na frente do outro, ficam tentando se manter ali firmes, porque eles tinham sido avisados que eles não poderiam comer, tipo, quem tá comendo rabanete tinha sido avisado que não podia comer o cookie, e aí eles ficam, tipo, sabe, se aguentando, e aí depois eles passam por um teste que eles têm que fazer um desafio que é impossível de ser feito, pra ver quem vai desistir primeiro. Aí a mulher fala, ó, quem desistir, toca o sininho aqui que a gente vem buscar. Mas eles não sabem que o desafio é impossível. Aí nesse teste, eles descobriram que possivelmente que quem tinha tido que comer rabanete sem poder comer o cookie, desistia mais rapidamente do que a galera que tinha comido cookie. Porque, hipoteticamente, a sua força de vontade ela pode ser gasta, sacou? E por isso que às vezes, por exemplo, você vai pra academia e às vezes você não consegue. Porque você gastou muito sua força de vontade no trabalho ou com algum BO que aconteceu na sua vida. Interessante, né? Achei interessante. Eu dei um tempo na minha leitura porque... Ai, muitos exemplos. É um livro gigantesco, né? Eu tava lendo aqui no Kindle e a gente não tem a sensação, a gente não sabe quantas páginas tem no Kindle. E aí eu fui ver, tem, sei lá, 500 páginas a parada. Então agora, e eu dei uma pausa, porque eu achei que tem muitos exemplos, já entendi o que ele quer dizer, já tentei aplicar na minha vida, vou tentar seguir. Mas assim, chega. E também pelo fato de que, como toda autoajuda, né, é uma parada de faça isso e toda a sua vida vai mudar inteiramente. Tipo, esse é o segredo da civilização dos milionários, sabe? Me incomoda um pouco. Mas pra vocês saberem, bom, começou a falar também sobre, tava falando da Starbucks e sobre a técnica de melhorar os hábitos dos funcionários de cafés de maneira geral. Achei uma coisa meio estranha, de longe foi a parte do livro que eu menos gostei. Achei bem elitista, bem bizarro, mas tudo bem. E aí depois, né, falou sobre as pesquisas, os especialistas em TI que são contratados por grandes empresas de alta logística, tipo Walmart, para meio que estudar o consumidor.
Então, tipo, por exemplo, aquela galera que entendeu que deixar umas coisinhas aleatórias perto do caixa faz sentido, do caixa, né, de compras. Ou entender que você vai sair, você sempre vai ver alguma coisa que você tá com vontade ali naquela hora. Ou entender que você tem que começar a linha do supermercado, né? Você tem que começar com frutas e coisas saudáveis, porque depois que o consumidor, claro, isso, né, generalizando, mas depois que o consumidor passa pelas coisas saudáveis, quando ele chegar na parte de pizza e hambúrguer, etc, ele vai pensar, eu tenho direito a isso porque eu já enchi meu carrinho de coisas saudáveis. Boa, né? Claro que às vezes se aplica, às vezes não. E aí eles estão falando sobre um cara que foi contratado por uma dessas empresas, que é a Target, para entender os consumidores e, mais do que isso, entender sobre mulheres grávidas e descobrir mulheres grávidas antes delas contarem para qualquer pessoa. Depois disso, vai falando sobre... Tem várias notas que eu fui marcando aqui, mas eu acho que não vai fazer muito sentido eu ficar dividindo cada uma com vocês. Mas aí depois falou do Hey Ya, a música do Outkast. E que como essa música tinha tudo, estudos foram feitos para essa música, e aí descobriram que essa música tinha tudo que os consumidores gostavam de ouvir. Mas aí todo mundo fez grandes apostas, pagaram grandes dinheiros para estar em todas as rádios, e a galera começou a mudar de estação quando essa música tocava. E eles fizeram uma grande pesquisa para entender que o problema é que aquela música era diferente de tudo que eles já tinham escutado, que o povo da época tinha escutado. Era uma mistura muito grande de coisas. E aí tem uma parte que fala: nossos cérebros anseiam por familiaridade na música, porque é através dela que conseguimos ouvir sem nos distrair com as quantidades de sons. E que aí é meio que essa parada de como a gente procura, o nosso comportamento tende a ficar mais confortável em coisas que a gente já conhece. E que aí essa mudança, e isso tem a ver com a mudança de hábito. Porque toda vez que você vai tentar mudar um hábito, você vai tirar de você algo que é familiar. E aí, por isso, ele conta aqui toda a estratégia que usaram pra música fazer sucesso, pra galera se acostumar. Uma dessas estratégias foi, por exemplo, repetir várias vezes essa música ao longo assim, 5, 6 vezes durante o dia, ao longo da programação, e também colocar a música no meio de músicas que já eram familiares, que a galera já conhecia, né? Pra também não dar muito tempo da pessoa tirar e a pessoa, enfim, já se acostumar que aquela música tava meio que sanduíche, sabe? Com outras músicas que ela escutava e ouvia. Isso me soa muito natural, assim, porque eu escutei rádio, né, quando era pequena, e de fato isso acontecia, né, com músicas novas, e tinha uma parada, até na TV mesmo, quando tem algum som que toca no finalzinho de uma novela que você sabe que ali vai dar um intervalo comercial, sabe esse tipo de coisa? Isso é o hábito da familiaridade que faz com que você veja a televisão, escute rádio, escute um podcast e o que quer que seja, né? Depois ele vai falar sobre essas zonas de... Ele dá um nome pra isso, quer ver? Cara, ele vai fazer uma mistureba aqui com essa coisa dos laços, né? Porque ele vai falar que... Ele vai contar primeiro sobre estratégias de emprego, quando um conhecido de um conhecido seu te pede uma ajuda para arranjar um emprego, sei lá, na empresa que você trabalha. E o que você faz? Você ajuda ou não? E aí ele vai falar sobre como esses laços são importantes para a mudança de um hábito. E que, por exemplo, muita gente da igreja tal... Ele também vai colocar religião de novo nessa. Muita gente da igreja tal começava a mudar os seus hábitos porque achava que a igreja, o comportamento geral social da igreja era acreditar que se você bebesse água 5 vezes ao dia, você ia pro céu. Então você automaticamente bebia água 5 vezes ao dia para ir para o céu. E aí, se você tem essa coisa de você ajudar um conhecido de um conhecido de um conhecido, os seus laços mais próximos de você te ajudam nessa estrutura de mudança, de tentar mudar o seu hábito.
E também ele conta a história de um pastor que resolveu criar diversas igrejas, que é uma igreja que inclusive é conhecida até hoje, e que como ele usou do hábito para que justamente, é até um dado interessante, que ele começou a não ter mais espaço, e aí ele começou a incentivar que as pessoas fizessem esses eventos dentro das suas próprias casas, e que deu muito certo, porém as pessoas faziam um evento nas suas próprias casas, esses encontros cristãos, mas acabavam não falando sobre cristianismo, mais fofoca, mais um encontro de amigos, e ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e aí então ele começa também a mudar o hábito das pessoas dentro da própria igreja, para que eles entendessem como eles seriam bem vistos e bem aceitos até por Deus, se eles seguissem os preceitos que a igreja passava. E, portanto, aí o comportamento dessas pessoas em reuniões dentro da casa das pessoas começou a mudar mesmo sem a presença de um líder olhando para ver se estão fazendo aquilo ou não. Então, Warren, que é esse pastor, precisava ensinar as pessoas hábitos que as levassem a viver com fé por causa dos seus laços, mas porque isso é quem elas são. Enfim, e agora terminei essa parte do Martin Luther King, falando sobre a luta racial, e comecei o capítulo 9, que é a neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? Estou em 65% do livro. Vamos ver quando isso acaba. Interessante, espero lembrar de todas essas informações, mas é uma tendência geral, né? Quando você tem muito dado, muito detalhe, muita coisa, fica um pouco difícil você lembrar das coisas e até aplicar. Eu acho que seria muito mais certeiro ele dar 5 exemplos e partir para finalização, né? Uma coisa interessante que eu li, que estava nas notas, nem estava necessariamente no livro em si, mas achei bem legal, porque ele coloca um trecho de um cara falando: a mudança de hábito tá aí, se você tem um vício, alguma coisa, é só querer. E aí na nota ele fala, tudo bem que eu acho que ele poderia ter colocado isso como um capítulo inteiro, por hora não chegou, mas ele bota isso na nota e eu espero que todo mundo leia a nota. Ele fala, olha, apesar desse ser um livro que defende justamente essa questão de mudança de hábito, eu gostaria de dizer pra vocês que não é exatamente assim, né? Não é só desenhar um loop da mudança de hábito, fazer um desenho lá, entender que o rato quer pegar o chocolate e tá curado, né? Não é bem assim, necessita de várias questões e é um processo que dói. É um processo muito complicado e uma das vibes do AA, né? Cada dia é um dia, né? É por isso que você tem que comemorar cada dia, até que aquilo de fato vire um hábito pra você, mas ainda assim não tem um fim, sacou? Essa conversa. Achei legal, só acho que eu gostaria de ter lido isso já no começo do livro, sei lá, na introdução, para as pessoas também não ficarem lendo um livro de autoajuda e pensar, a partir de agora eu tô curado, e aí não consegue se curar, porque é um processo difícil, e aí o que faz? Fica louco, fica tirelê das ideias, porque fala, putz, só eu não consigo, sacou? Sendo que, uma galera não vai conseguir. O professor Mário Sérgio Cortella, em uma conversa com a Monja Cohen, que deu origem ao livro Nem Anjos Nem Demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios, diz: a autoajuda, no meu entender, é banal quando ela é prescritiva e não quando é orientativa ou sugestiva. O que marca a filosofia é, em vez de dizer para as pessoas pensem nisso, dizer pense nisso. Acho que a boa ajuda, isto é, o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, é quando você é capaz de dizer para as pessoas, pense nisso. Muitos meses depois desse desafio, eu acabei perdendo aí o vídeo final, onde eu dava uma analisada na moral toda da história da leitura desse livro, nosso primeiro episódio para essa série, né, de leituras de autoajuda, mas eu vou finalizar de uma maneira diferente, porque eu acho que o que o Mário Sérgio Cortella quis dizer, né, com essa frase que eu acabei de ler, é justamente que a gente não pode usar a autoajuda como uma definição total e que se a gente seguir aquilo que está sendo dito, tudo vai ser mudado, mas que a gente tem que usar a autoajuda como uma parada meio de filosofia, porque às vezes a filosofia pode tentar ser autoajuda, mas não deveria, porque a gente tem que se questionar. O poder do hábito, ele questiona justamente esse lugar que a gente fica de começar a entender qual que é a nossa deixa, qual que é o nosso gatilho, por que a gente tem determinados tipos de comportamento e por que alguns desses comportamentos seria interessante a gente mudar
pra, sei lá, ter uma melhor prospecção financeira, pra ter menos ansiedade, pra ficar menos triste, pra largar o cigarro, largar a bebida, trabalhar melhor, ser mais organizado, enfim, qualquer que seja aí o motivo desse hábito que você queira mudar, essa história que você queira pegar pra si, acho que todos os livros de autoajuda a gente tem que ler com parcimônia e se questionar. É o conhece a ti mesmo, que a filosofia tanto prega, que Sócrates pregava, como o Cortella disse, e aí a partir desse conhecimento você entende qual que é a deixa e a partir daí você tenta fazer alguma coisa, ou no mínimo questionar por que você está fazendo aquilo, que aí sim faz sentido todos os exemplos que foram dados nesse livro, né, dos vícios, da fé, de você usar grupos para te ajudar a mudar o hábito necessariamente. É um livro muito extenso, é um livro que tem muitos exemplos, alguns deles eu achei interessante, até para ter umas conversinhas aí na hora da gente começar a falar sobre as coisas e de como a literatura pode de fato nos dar uma base interessante de discussão, de debate e de melhoria na nossa própria vida. Mas assim, não mudou minha vida. Continuamos iguais. Vamos ver no próximo episódio que eu possivelmente leia o Roube como um Artista. É um livro que eu já tinha lido, escutado o audiobook quando eu tava fazendo um desafio há muito tempo atrás de ler um livro por dia. Não lembro muita coisa dele, mas eu tô curiosa para reler e ver se eu consigo minimamente, que é um dos hábitos que eu quero mudar, conseguir não me doar, não mergulhar tanto no trabalho e por consequência deste mergulho, qualquer rasteirinha que eu levo eu fico muito mal. Então assim, esse é o hábito que eu quero mudar, esse que eu quero tentar pensar e reestruturar também. Vocês estão vendo que eu tô reestruturando todo o conteúdo aqui do canal. Talvez essa nova série de autoajuda ajude, pelo menos a me questionar.